Fala galera, boa tarde, Walter Pensador TK. E o Nando Moura está alucinado, ele está maluco, meu pessoal. Pois é, isso aí nós já sabemos. Mas o que ainda não sabemos são as últimas narrativas do nosso anão favorito. É sim, anão favorito, que eu não estou mais com nenhuma disposição de defender esse cara, nem mesmo de ofensas, que eu acho idiota. Porque, sinceramente, dá uma canseira você defender um cara que já atrapalhava a direita e o cristianismo porque ele não dava um bom exemplo. Eu cansei, às vezes eu falava para minha esposa, não, mas tudo bem, é o jeito dele. E aí o cara dá uma rasteira dessa. Eu recomendo, inclusive, o canal, acho que é do Marcos Galvão, se não me engano o nome desse YouTube é esse, que ele tem feito vídeos muito bons com o Nando Moro. Will Halber também, Will Halber, acho que esse é o nome dele. Dois canais que eu recomendo para vocês. Mas sem mais delongas, vamos mostrar aqui o Nando Moura, o gado Nando Moura mente e eu provo. Vamos lá, seu Nando Moura, vamos ver o que você prova e vamos ver o que eu provo contra você. Nesse vídeo eu vou provar para vocês como o gado é mentiroso e cínico. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Bolsonaro fez aquela besteira monumental na véspera de Natal e aí imediatamente se criam historinhas, Engraçado, né? A besteira da véspera de Natal não foi o Nando Moura, não foi o Bolsonaro que fez lá o juiz de garantias, não foi ele que colocou isso no pacote de crime, que não era da proposta original Sérgio Moro, mas o Nando Moura, só porque o Bolsonaro sancionou e ainda sancionou. Isso aí, aquela conversa de juiz de garantia, é um negócio que está sendo bem complicado. O pessoal não está entrando em concordância sobre se isso é bom ou não. Muitos países utilizam, mas aí o Moro, por motivos técnicos, diga-se de passagem, tem muitos vídeos sobre isso. Recomendo que vocês pesquisarem sobre isso, que não é com essa superficialidade que o Nando Moro coloca que isso funciona. Mas, enfim, isso aí, gente, é uma discordância técnica entre Bolsonaro e Moro, e Bolsonaro, aparentemente, ele não é a favor do juiz de garantia, mas ele colocou porque, aparentemente, ele esperava que o judiciário vetasse por algum motivo. E foi o que aconteceu a ADI lá, eu acho que é disso que o Nando Moura vai falar, acho que é ação de inconstitucionalidade, que o próprio judiciário impetrou. Agora vamos continuar, vamos ver se é isso que o seu Nando Moura vai falar. narrativas para dizer, não, isso aqui é uma grande estratégia, isso aqui é uma coisa maravilhosa que aconteceu, porque na realidade o mito joga xadrez em 4D. Mentira, e eu vou provar que é mentira. Para começar com o senhor Carlos Bolsonaro, agora está forjando prints ao meu respeito e espalhando na internet. Eu nunca disse isso daí não, meu amigo. Quem vai votar em Haddad é aquele que aprova uma emenda do Freixo e que coloca os amigos do Toffoli e do Renan Calheiros no poder. Vinca a coisa, se vai fazer uma coisa errada, puxa a orelha que a gente faz aqui. Quer dizer que o senhor Nando Moura tá dizendo que não era para votar no Haddad? Tudo bem, ele realmente não, aparentemente não disse isso, gente. Mas vamos ver uma print screen do senhor Nando Moura, muito interessante, certo? Olhem aqui no meu WhatsApp. Primeiro ele fez essa provocação aqui de Bolsonaro 2026 com Lula, na chapa do Lula, né? Mas o que eu quero mais que vocês vejam é essa outra aqui. Opa, peraí, gente. Passa pra cá. Aqui, ó. Não era teu presidente, queridinho? Possivelmente é o que essa pessoa tá falando. Que Bolsonaro era o presidente dele. Aí ele, era essa merda ou Haddad? Veja bem, ele chamou o Haddad pelo nome. Ele não falou maldade, ele não falou vermelho, parte do Lula, ele falou Haddad, mas o Bolsonaro chamou de merda. Se você pegasse esses dois, você vê só esse tweet do Nando Moura, você pensaria que ele é a favor de quem? Se você conhecer o Nando Moura, Bolsonaro ou Haddad? É óbvio que o Haddad. Quer dizer que ele defendeu o Haddad? Já não. Ainda não, tá certo? Diga-se passagem, eu vou usar o ainda, com grande ênfase. Mas ele já disse que era essa merda. E o Haddad só chamou de Haddad. E aí, reforçado com o senhor Paulo Pimenta, aqui mandando mensagem de dia solidária, caro Nando Moura, mesmo tendo ideologias diferentes, lutaremos juntos para tirar Bolsonaro do poder. Conto com sua ajuda, ainda mais depois que você abandonou o olavismo. O ser humano sempre está disposto a evoluir. Então percebam quem é o autor das narrativas e quem é que está realmente ajudando a esquerda. Para mim, Nando Moura, eu já falei para alguns amigos meus, Nando Moura é o freelancer da esquerda. Ele não é de esquerda formalmente, mas ele pauta a esquerda, ele combate nós que estamos verdadeiramente defendendo Bolsonaro com toda a fúria e desgasta a imagem do presidente, mas sem se declarar de esquerda. É como se ele chegasse, ó, a esquerda, seguinte, Nando, eu sei que você não quer se juntar com a gente e tal, mas aí você faz esse trabalhinho pra gente, depois acontece isso com você
para seu benefício. Aí beleza. Aí tá aí ele fazendo as pautas dele contra nós, contra Bolsonaro. Então ele é o freelancer da esquerda. Mas enfim, vou pular esse teste aqui e vou continuar vendo o que o gado Nando Moura está falando. Com certeza, meu amigo. Você não vai querer errar comigo, não. Você tá fudido. Não, comigo você tá fudido. Pode colocar dedinho aí comigo que você tá fudido. Mijar fora do... É legal quando vem toda a turminha aqui pedir votos, na verdade? Aí eu sou um cara legal, aí eu sou um cara gente boa. Vocês esqueceram que eu disse na cara de vocês? Quando começarem a fazer merda, eu vou ser o primeiro a criticar. Quem mudou não fui eu, não. Foram vocês. E aí vem aqui um texto. E eu velho a conversa fiada do Nando Moura. Não, eu não mudei, não. O que mudou foi vocês. Apesar das várias provas que o pessoal fez mostrando o Nando Moura do passado com o Nando Moura do presente. De novo, o Marcos Calvão fez um vídeo muito bom, mostrando um desses vídeos, mostrando que o Nando Moura falava no início desse ano, né, nem em 2017, 2018. É esse ano mesmo, gente. Ele mudou muito. E a postura dele está muito diferente. Ele não está tendo o senso das proporções como ele tinha antes. Ele mudou, gente. Ele mudou. E o que acontece é que ele fala que eles foram buscar o voto dele. Claro, todo político vai querer ir atrás dos votos, isso é óbvio. Agora, quem cresceu primeiro, o Bolsonaro ou foi você, seu Nando Moura? Foi o Bolsonaro. Você não apoiava o Bolsonaro antes, você passou a apoiar depois daquele vídeo dos LGBTs atacando ele no aeroporto. Foi aí, partir daí, que até então você não se lixava com o Bolsonaro, tá bom? E aí você fez entrevista com ele, começou a defendê-lo, papapá, e você cresceu muito. Um vídeo, acho que é do próprio Marcos Calvão também, mostrando isso aí. Mas enfim, vamos continuar. É gigantesco. Bolsonaro ontem fez uma live falando, não, esta emenda aqui não é do Freixo, não. Quem assinou foi outra pessoa. O grupo de trabalho quem assinou foi outra pessoa, mas a emenda é sim do Freixo. Ele mesmo o diz, tá? Agora, não interessa, se não fosse do Freixo, seria uma canalice do mesmo jeito, tá? Uma emenda dessa seria uma canalice do mesmo jeito e aprová-la. Na véspera de Natal, bem na véspera de Natal, onde o povo está lá jantando com a sua família, ninguém quer confusão nem nada do tipo, é um negócio absurdo, absurdo. Ele está reclamando do Bolsonaro apoiar fazer a sanção na véspera de Natal, mas ele fez na madrugada da véspera de Natal tweets ofensivos contra Moro, contra a direita, botando Moro 2022 para provocar. 2020, se não me engano, e ele quer reclamar disso. Oh, meu Deus, enquanto um tá trabalhando, o Bolsonaro tá trabalhando, mesmo que você não tenha gostado do resultado, você tá só reclamando e agindo feito uma criança mimada. Essa é apenas a única diferença, tá? Mas vamos continuar. É a gota d'água, é a gota d'água. E aí vem a galera, vem o gado com este texto aqui, ó. Texto brilhante de Rafael Rios Chaia. Aí eles começam a disparar esse texto pra todo lugar, porque essa daqui é a narrativa padrão. Não, tá aqui, ó, a grande estratégia, o xadrez 4D, que aí vai sendo replicado por diversos desses canaizinhos de merda que vocês conhecem aqui, que são da direita true, da direita verdadeira. Vocês sabem quem é que é, tá? E aí ele menospreza, né, os que estão contra ele, como direita verdadeira, ele tá pautando, ele tá enquadrando os caras, né, dizendo que não, ele que é o certo e os outros não. Ele zomba isso deles, mas na prática ele zomba isso se engrandecendo. Porque se eles são ruins, quem é bom? Ele que está criticando. Mas enfim, continuemos. Ele começa o seguinte, foram 25 vetos. Repito, 25. Nossa, existe limite pra veto? É veto pra caramba. Agora, uma coisa passou, e a galera está surtando, que é o juiz de garantia. Mas não foi só isso que passou não, seu Rafael Rios. E você sabe muito bem, passou também a delação premiada, que agora está absolutamente limitada. Nós nunca mais veremos uma delação premiada como a do Palocci. Pensa bem, existe... Olha o naipe do cara. O cara menospreza que foram 25, e só porque não tem o juiz de garantia, que teoricamente seria uma sanção ruim, que Bolsonaro fez, e só porque talvez tenha um ou outro... Aí ele tá reclamando, ele tá ignorando os 25. Não é só, não é 25 bons vetos e só uma sanção ruim, não. Tem outros. Tá, mesmo que fosse o caso, olha a proporção de coisas. Esse cara tá pirado. E o que mais? O cara decretando que não vai haver mais delação premiada. Depois o cara quer dizer que os outros que estão futurologia barata. Ele tá com futurologia barata, anotem. Nando Moura disse que não tem mais delações premiadas como Palocci. Anotem. São os mesmos caras que dizem que não tem mais Lava Jato, a Lava Jato continua funcionando. Perceberam? Vamos continuar. Isso acontecido durante a época do governo do PT, estaria todo mundo revoltado com... O negócio só não está revoltado porque estão cegos pela idolatria política. É um mito.
cegos pela idolatria política. É aquela velha conversa que eu já fiz em vídeos anteriores, de que a pessoa apoiar Bolsonaro, a pessoa ter um voto de confiança, é o cara idolatrar ele. Inclusive, ele mesmo se contradiz ao falar esse tipo de bobagem. Continuemos. É por isso que nós estamos revoltados. A prisão preventiva foi relaxada de uma maneira terrível. Juiz Sérgio Moro propôs 38 vetos, vetou só 25. A conselho do senhor André Mendonça, da AGU, o capacho de Dias Toffoli, com quem Bolsonaro hoje se aconselha. E como é possível não se revoltar com um negócio desse? Como é possível? Aí ele espera que Bolsonaro vai se aconselhar com quem? Com ele? É você, Nando Moura, você que vai saber mais que o advogado-geral da União, mesmo que ele não seja um cara dos melhores. É você que vai saber mais do que ele, Nando Moura. Perceberam isso? E o pior é que esse André Mendonça, que eu nem conheço muito, ele é citado à exaustão por esse cara, pelo Nando Moura, só que ele não deixa muito claro toda a canalice do André Mendonça. Ele cita apenas casos pontuais. O André Mendonça está desde o início do governo, e o cara só percebeu agora? Perceberam? Nando Moura só começou a assustar com o André Mendonça no segundo semestre desse ano. Mas o André Mendonça está há muito mais tempo aí. Ele está desde o início do governo. Porque ele falou antes. Se o cara era tão ruim, um cara tão capaz do Dias Toffoli, por que ele só está falando agora? Entenderam? Analisem. O cara que escreveu um livro em homenagem a Dias Toffoli, tá? Moro propôs 38, André Mendonça falou veta 25, passou essas desgraças aí. E olha a porcaria dele. Ele escreveu um livro sobre o Dias Toffoli, a favor do Dias Toffoli. E o que tem a ver, cara? O cara podia ser, sei lá, um conterrâneo de Dias Toffoli, tá lá trabalhando com ele na mesma área, e juridicamente falando, admirava o Toffoli, fez lá uma coisa sobre ele. Não, que eu gosto do Toffoli, eu não gosto do Toffoli, eu acho que um dos piores caras do STF, tirando o Lewandowski, o próprio Gilmar Mendes, é o Dias Toffoli. Mas você, olhando o cara de uma forma puramente técnica, os caras têm suas relações lá dentro, relações no mundo do jurídico, relações talvez na mesma faculdade. Ele não leva em conta esses detalhes. Esse cara é um cara sem nenhum nexo com a realidade. Nando Moura perdeu o nexo com a realidade. D'água. Aí ele diz o seguinte, continua, tem mais argumentos do senhor Rafael Rios. Se ele vetasse, o veto seria derrubado. E como retaliação, provavelmente os outros 25 também. Deixando um passar, é provável que a esmagadora maioria dos 25 vetos sejam mantidos. Quem tem 2 neurônios na cabeça, só 2 para fazer a ligação, sabe que é um argumento absolutamente ridículo, imbecil. Primeiro, no começo do argumento, ele parece que existe um acordão, então, quer dizer que o Congresso chegou lá e falou assim, ó, isso aqui você vai vetar, agora se você vetar isso daqui, nós vamos... Existe acordão? Existe alguma... Perceberam? Ele tá pegando esse argumento dele para dizer que tem um acordão, ou que pode ter um acordão, que só funcionaria com acordão. Não, sua anta. A questão não é acordão, a questão é de você analisar como as mentes deles funcionam, deles pensarem assim, seguinte, o presidente cedeu aqui já, ele aceitou essas coisinhas minhas aqui, então fica mais fácil a base negociar que mantém alguns dos vetos. Porque aí um ganha uma coisa, tu ganha outra. Não é um acordão, porque o presidente não previamente chegou ao seguinte, eu tenho essas coisas aqui para vetar e sancionar, eu vou vetar esses vetinhos aqui em prol de mim, porque eu dei uma mãozinha a vocês. Não é nada disso. Mas o seu Nando não percebe isso. O presidente, só o fato dele vetar e sancionar, ele já dá mensagens. Quando ele, infelizmente, tem que vetar determinadas coisas que eram boas, ou sancionar coisas ruins, ele faz um cálculo de dano. E o Congresso sabe, o pessoal sabe que ele não sancionaria isso normalmente. Quando percebem que ele faz, o pessoal da base fica mais fácil de negociar. Tá vendo? O presidente cedeu aqui para vocês. Vamos ceder aqui? Porque não está demonstrado nenhuma interferência do Bolsonaro no legislativo. Ele está respeitando os poderes diferentes dos anteriores. Mas os seus aliados, supostos aliados do PSL, os partidos, de outros partidos que sejam realmente em prol do Brasil, eles podem fazer essa boa articulação. Tá vendo, pessoal? A gente pode votar isso aqui, manter esse veto aqui do presidente nisso aqui, ele já sancionou esse outro aqui. É isso que eu vejo, mas o Nando Moura não percebe isso. Mas vamos lá. Desse tipo, que é a primeira coisa que vem na cabeça. Não existe limite para vetos, especulativa. E é tão ridícula, né? É tão ridícula que faz esse tipo de suposição. Será que tem aí um acordão? Então quer dizer que o Congresso negociou que ele pode vetar ou não? A decisão do presidente é soberana ali. É monocrática.
A decisão do presidente é monocrática, é soberana, Nando Moura. Como é que a decisão de um cara é soberana se ela pode ser sempre cortada? Você sabe o que é soberania? Eu acho que ele não sabe a diferença de Congresso para governo. Também não sabe o que é soberania. Porque a gente chama, porque diz que um dos atributos de Deus é a soberania. Porque Deus, a sua vontade prevalece, independente do que você goste ou não. Se Deus tinha a intenção que aconteça o apocalipse, não é alguém tentando evitar que vai impedir que aconteça. Estou dando um exemplo, tá? Porque eu tenho minhas ressalvas quanto ao apocalipse, como o pessoal interpreta aí, mas tudo bem. Então, se o presidente fosse soberano, o presidente daria um veto e o veto tinha que ser mantido e acabou-se. Mas não, os vetos do presidente podem ser derrubados e as sanções podem ser vetadas. Então, que tipo de soberania é essa, sua anta? Que tipo de soberania é essa? Esse cara não tá raciocinando nada. E outra coisa, ele, como eu falei antes, a questão do que o presidente veta e sanciona, traz uma mensagem. Se o presidente sai vetando tudo, ele pensa que esse cara não quer negociar. Ele tá recusando tudo que a gente quer fazer. Aqui ele vai fazer, dane-se, a gente vai recusar tudo que ele fez, acabou-se. Essa é a lógica. Você tá infelizmente nesse sistema corrompido, nesse sistema terrível do presidente. É fraco pra caramba e tá tudo aparelhado a favor da esquerda. Os caras vão fazer isso se ele não fizer um cálculo de dano. Tanto é que passou algumas coisas em relação à reforma da Previdência, MP da Liberdade Econômica. Funcionou em outras situações. Ele fazer esse tipo de jogo do negócio da aposentadoridade também, infelizmente, teve que fazer cálculo de dano. Mas isso é o que o seu anão Moura não entende. Não caiam nesta furada. Decide se veta ou não. E se os filhos parassem de fazer meme na internet, de perder aliados, como estão fazendo agora, fazer essa canalice que eles estão fazendo, daria para manter o veto sim tranquilamente. E de novo a falácia dos filhos atrapalham o governo, os filhos estão fazendo meme. Não, os filhos não podem fazer meme, os filhos não podem se posicionar, né, Sonando? Mas você pode botar aquelas tirinhas que eu mostrei, né, antes, de Bolsonaro e Lula em chapa em 2026. Perceberam o 2 pesos, 2 medidas desse cara? Ah, mas os filhos eles são eleitos, são políticos. Não tem isso, cara. Eles, antes de serem políticos, eles são cidadãos, eles são pessoas com liberdade de expressão. E eles também militam. E militam ainda mais pelo fato de estarem no meio. Mas vamos continuar. Faz a articulação necessária, faz o engajamento necessário para que o Congresso mantenha o veto. Isso é uma grande imbecilidade. O que eles fizeram? Fragmentaram todos os aliados, fragmentaram toda a base de governo que tinham, fragmentaram tudo. Fragmentaram tudo. O cara veio com todo esse discurso separatista, andando, meu Deus, vão ser inimigos, você não quer ir com inimigo, bababá, por causa da porcaria da lava-toga, e ele tá dizendo que são os filhos de Bolsonaro, que é o pessoal do nosso lado que tá fragmentando a direita. É um tremendo mentiroso, esse cara. Então aqui, para não admitir a inépcia, a incapacidade, né? Vem aqui inventar, não, olha, ele não podia ter vetado mais do que isso, seu sem vergonha, mentiroso! Tá? Isso é absolutamente especulativo. É como se você deixasse um carro, você tá aqui o carro, você deixa ele com freio de mão abaixado, e aí você empurra esse carro para um barranco. Aí você fala, meu irmão, como é que você faz isso? Você deixou o freio de mão abaixado e tá empurrando o carro para um precipício. Não, mas quando ele estiver chegando ali perto do precipício, para. O argumento é esse. Aí ele continua, olha aqui. Terceiro, esse ponto que não foi vetado cria o juiz de garantia. Não é só esse ponto, como eu falei aqui, tem coisa ainda pior, como é o limite da delação, relaxamento de prisão preventiva, mas vamos lá, o juiz de garantia. Essa medida é inexequível e gerou um abacaxi gigante para o próprio Congresso. Mentiroso. Primeiro, não é o Congresso que regula o orçamento dessa questão. São os tribunais de justiça, os tribunais federais, que devem propor seu orçamento e adequar. Perceberam a burrice do cara? Ele não entendeu o que era o abacaxi. O abacaxi, sua anta, é o Congresso seu responsável pela decisão final. O presidente, o que ele fez? Ele fez o seguinte, vocês decidiram esse troço aí, que é inconstitucional, que não tem a receita, tá, eu vou deixar passar, que vocês fizeram. Agora depende de vocês. Vocês vão manter isso aí? Vocês vão manter esse negócio que claramente é inconstitucional, que não tem o recurso? Vocês vão manter? Ele devolveu o abacaxi para eles. Se ele tivesse negado, ele tinha se posicionado contra, e não seria o abacaxi para o Congresso. Para o Congresso simplesmente poderia manter o veto e dizer, é verdade, ele está certo, o negócio é inconstitucional. Vocês entenderam? Mas ele fez o Congresso ter que se entender com o judiciário, porque eles são os responsáveis pela decisão. Bolsonaro só fez passar para frente. Porque, de novo, ele podia ter vetado, beleza. Mas se ele tivesse vetado,
o cálculo de risco ia fazer perder outras coisas piores, entendeu? E foram 25 vetos, não se esqueçam, o Nando Moura tá fazendo esse escândalo ali, mas ele só falou duas coisas, falou o negócio da delação, e falou esse negócio aí que ainda é duvidoso, que a gente nem sabe, tá? Então beleza, vamos ver o que o seu estrategista Nando Moura tem a falar ainda. A exigência da lei, que no caso já foi sancionada. Não tem incômodo nenhum pro Congresso, não tem. E além do mais, se fosse inexequível, Toffoli já não estaria, e ele está a todo vapor para colocar esta aberração da impunidade, vai acontecer no Brasil, está a todo vapor para colocar isso em prática. Já mandou lá para o CNJ e tudo mais. Quem derruba a segunda instância, meu amigo, faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele diz, não, isso é impossível. Não vão derrubar a prisão em segunda instância porque põe o Brasil num risco jurídico gigantesco, absurdo. O que eles fizeram? Derrubaram. Uma coisa que o brasileiro ainda não colocou na cabeça é que sempre tem dinheiro. E beleza, culpa de quem, seu Fernando? Do STF, isso não é o Nando Moura, tá certo? Se eles fizerem também o juiz de garantia e botarem assim mesmo sem o dinheiro, o problema também vai ser deles, você entendeu, meu chapinha? Ainda não entendeu? Vamos ler se você entende, veja, ouça de novo. O STF foi o responsável, foi ele que fez, é ele que tem o recurso, como você mesmo disse. Então eles vão ser os responsáveis. E o Congresso vai ter a culpa nas costas, por causa que eles que entraram com esse negócio e não derrubaram a sanção do presidente. Mas vamos lá. Para fazer sacanagem. Sempre arranjam um jeito para ludibriar você, para acabar com as esperanças do povo brasileiro. Inexequível é o caramba, tá? Não só como é executável, como o Toffoli já está a todo vapor aqui. Aí ele vem e diz o seguinte, 4 argumentos. Não é executável, sua ranta. Não é executável. Acho que o Evandro Pontes e, se não me engano, outro rapaz aí no canal da Camila Abdo falaram que não tem condição. Porque vão ser 2 juízes e a rotação de juízes não será possível. Porque vai ser como se... entenda que os processos vão ter que dobrar o número de juízes. Entendeu? E a quantidade de concurso vai ter que fazer e tudo mais, é impossível. Então é inexequível sim, caracoles. Não é porque o Dias Toffoli vai fazer uma gambiarra que não é inexequível. Isso não muda não, senhor Nando Moura. Uma coisa é ter o recurso, outra coisa é ter os juízes necessários. O Brasil vai conseguir dobrar o número de juízes em pouco tempo para aplicar isso aí? Não vai, gente. Não se iludam. Desta maravilha aqui, desta beleza, eu queria estar perto dele só para afogar as sobrancelhas. Só para afogar as sobrancelhas. Só para isso. O juiz de garantias não pode ser o juiz de instrução. Beleza, é isso mesmo. A maioria das comarcas tem apenas um juiz. Precisariam de 2. Exatamente. E é por isso que a justiça brasileira vai pro buraco. Por quê? Porque eles poderiam requisitar um juiz de uma comarca contígua para realizar o papel de juiz de garantia, tá? O que atrasaria, o que faria com que a justiça brasileira entrasse num caos. E é justamente isso que eu entendo que o STF quer, meu amigo. Processos que não são julgados nunca. Basta ver lá o trânsito julgado, não sei o que lá. Só vai ser preso depois do trânsito julgado, principalmente para os crimes de colarinho branco, de corrupção. Então quem é que tá com futurologia barata agora, hein, seu Nando Moura? Você está dizendo que isso é uma manobra deles para não ter julgamento nenhum. Cara, eu até entendo que eles queiram bloquear uma coisinha ou outra, mas quererem bloquear todas as investigações do país com isso... Cara, você agora tá com a teoria da conspiração do século. Perceberam isso? Uma coisa é tirar a prisão de segunda instância, que ainda assim você ainda tem condenações, mesmo que seja mais difícil. Você liberta, infelizmente, várias pessoas vários bandidos, né, como o próprio Lula. Mas você não anulou o judiciário, porque tem países também, que eu saiba que também funciona um pouco dessa forma. Apesar que eu não concordo nem um pouco com isso, obviamente. Mas o cara dizer que não vai ter julgamento nenhum, diga se isso não é uma futurologia barata da pior espécie. Mas continue. E tudo mais. Então vai atrasar ainda mais. Deu um jornal ontem mesmo, já estão estudando como é que eles vão fazer o rodízio de juízes. Se já é demorado pra caramba com essa justiça agora, imaginem quando isto daqui, que foi sancionado pela caneta presidencial, esse monstrengo entrar em vigor. Ele faz questão de dizer que foi sancionado pela caneta presidencial. Preparem como é a estratégia dele de difamação, de desgaste do governo. Ele mostrou que o STF, que é o mau elemento aí, que ele que vai tentar manter isso aí, mesmo sendo inexequível, blá, 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 blá. Mas aí ele faz questão, não, foi a caneta do presidente. Repararam como ele é um adversário, como Nando Moura é um inimigo a ser combatido e por isso não pode ser simplesmente ignorado. E aí ele vai no quinto argumento, que é o mais maravilhoso de todos, tá? Agora vem a pegadinha. Como o Congresso vai regular a questão dos gastos que serão gerados pelas medidas, não é o Congresso, tá? Mas vai lá. Não. Se não podem indicar gastos sem apontar a fonte dos mesmos, tá?
Checkmate, a medida vai cair por ADI, que é ação direta de inconstitucionalidade, sem a necessidade de se indispor com o Congresso, especialmente quando um monte de reformas ainda precisam passar. Menos histeria, mais lógica. Abraço. Aí o gado fica doido. É isso. Ô, gadinho Nando Moura. O ADI já aconteceu, amigão. O ADI já aconteceu. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, vou paralisar, buscar aqui rapidamente e vou achar pra vocês. Vejam aqui. ADI 6298 da Associação dos Magistrados Brasileiros, protocolada no STF, objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos da Lei 13.964 de 2019, Lei Anticrime, que tratam da criação da figura do juiz de garantias. Reportagem do Jornal da Cidade há 2 dias atrás, se não me engano. Deixa eu até procurar aqui. Bom, enfim. Deixa eu procurar esse lentinho pra caramba aqui. Guilherme Federico Piacese Ramos. Bom, não tem escrito aqui, eu não encontrei. Mas aqui está a ADI, tá certo? A ADI que o senhor Nando Moura ficou questionando aí. Possivelmente vai dizer que não vai acontecer ou que não vai dar certo. Já achei ela pra vocês. Vamos pegar o finalzinho, tá? Pegar o finalzinho da histeria do gado Nando Moura. Gado Moura. Essa é a narrativa que cola, pronto, vamos se espalhar para todos os lados. O copia e cola no meu Facebook foi absurdo. Isso aqui copiado e colado sem parar. O Congresso atestou a constitucionalidade. O presidente sancionou atestando a constitucionalidade. A AGU instruiu o presidente a sancionar atestando a constitucionalidade. O STF já fez a sua força-tarefa para colocar isso a todo vapor. Vão chegar lá e propor a DI? Vão. Mas é uma chance bem miudinha. O próprio guru... Ele admite que podem propor ADI, que já mostrei que proporam, mas diz que é uma chance bem pequenininha. Engraçado, né, Nando Moura? Eu acho que questões de chances não tem nada a ver com o fato de uma coisa dever ser feita assim ou não. Eu acho que a chance antes era bem pequenininha de Bolsonaro ir ao poder e depois ela virou grande com o nosso trabalho, não é? Então, amigão, por que você não vai e luta para que a ADI vá para frente? Ao invés disso, ficar falando aí que é mentira dos caras, que isso não vai funcionar, que possivelmente é isso que você vai falar. Não, vamos ver se não é isso. Que vocês têm aí, que é o tio careca e tudo mais, né? Ele falou, esquece esse negócio da ADI, porque a chance é mínima, né? O cara que tenta provar que o outro é esquerdista com a nota de rodapé. Este mesmo. Ele tá falando do seu Evandro Pontes, né? Naquela debate, entre aspas, que ele fez lá, ele, o Nando Moura, né? O Evandro Pontes e o Fábio Rap, né? Mas enfim, isso não é importante agora. O cara que vocês idolatram aí, ele disse, a chance de cair para uma ADI é mínima, é mínima. Ele já está em outra ginástica mental, ele está falando assim, não, isso aqui é muito bom pro Brasil, um juiz desse é muito bom pro Brasil. ele fala de copiar e colar, de narrativa, e ele usa essa expressão ginástica mental. É inacreditável. Eu não vou nem falar disso, que isso é pra rir, é só pra rir. Como é que vai ser bom pro Brasil? Pega lá a faquinha, coloca um juiz aí coloca um juiz de garantia, um Gilmar Mendes da vida. E aí, tá bom pra vocês? Tá legal pra vocês? Isso é um absurdo. Isso foi a gota d'água. A gota d'água. O governo tem se cercado de víboras. No Congresso você tem Fernando Bezerra, Ademar Gomes do MDB. Na AGU você tem o capacho de Tófolis, o André Mendonça. Na PGR você tem o cara que deu festa pra Zé Dirceu, que é favorável ao inquérito. Sempre o cadê o Aras? O André Mendonça, que ele não mostra as coisas ruins práticas que ele fez, tirando talvez ter um conselhozinho ruim pro presidente, que é isso que ele tá dizendo aí sobre o juiz. O juiz de... Esse juiz aí. Eu sempre esqueço essas coisas. E o Aras, que eu já mostrei no meu Twitter, várias coisas do Aras boas. É claro, tem uma coisa ou duas ruins, tem um passado questionável, mas as ações práticas dele têm se mostrado muito melhores em saldo 7 para cima. Mas o senhor Nando Moura ignora isso porque ele está tentando enganar você e colocá-lo numa narrativa. Legal de Dias Toffoli. Aconselhando o presidente, você tem o Oliveira, que é um amigo que se diz o amigão do Toffoli. É ele que tem ajudado a presidência da República agora. O Toffoli tem ajudado a presidência da República. E você tem lá como advogado do partido que eles querem criar, o Aliança pelo Brasil, o senhor Ademar Gonzaga, que foi lá advogado da Dilma e tudo mais, e que inocentou a chapa Dilma Temer. Ô, senhor Nando Moura, o fato de alguém estar lá, tá no governo Dilma ano passado, não quer dizer que o cara é automaticamente ruim não, tá beleza? Porque se temos o Tarcísio, né, o grande ministro asfaltador, ele era do DINIT, classe quem não saiba, pra quem não sabe, da época da Dilma, beleza? E olha o que ele tá fazendo. Cala a boca, cara, tu fala muita merda. Os caras vêm dizer que eu que mudei. Eu não mudei uma vírgula do que eu falava aqui. E quem é inscrito nesse canal sabe. Quem mudou foram eles. E eu me sinto absolutamente traído como eleitor. Absolutamente traído. Porque isso daqui, uma emenda do Freixo sancionada,
Esse tipo de coisa revolta o eleitor. Revolta o eleitor. Oh, meu Deus, você foi traído, Dano Moura. Você foi traído como inimigo. Não foi você que traiu o próprio discurso, que tá aí com essa histeria, deixando de ver senso de proporções, deixando de ver os governantes como humanos que podem falhar, de entender as coisas como elas são e não ficar baseando em narrativa, baseando em coisas objetivas. Ah, meu Deus, o passado dele ele foi na festa com José Disseu. Perceberam? Seu gado Nando Moura, refutado com sucesso. A questão do juiz de garantia é complicado. Nós não sabemos ao certo se é uma boa medida ou ruim medida, mas o que sabemos que o Bolsonaro poderia fazer, e que ele viu na estratégia dele que podia ser melhor, era sancionar para deixar a questão da constitucionalidade na mão do judiciário do Congresso. Porque se ele recusasse sim, os caras, ele ia ter menos poder para sua base barganhar que outros vetos fossem mantidos, vetos de coisas piores. Porque, infelizmente, amigos, essa é a realidade da política brasileira. O conservadorismo não lida com coisas ideais, lida com a política do possível, onde nós não temos tudo o que queremos e nós tentamos minimizar os danos ao máximo, porque não existe um mundo preto e branco quando se aplica aos seres humanos. A moral não é relativa à moral absoluta, existe o bem e o mal, mas quando tratamos de seres humanos imperfeitos, falhos e cheios de superficialidades, de complexidades, a gente tem uma situação muito mais complicada, principalmente na política. Então é isso, gente. Seu Nando Moura falando besteira, refutado. Eu não esperava nunca fazer um vídeo contra ele, eu já fiz refutações a favor dele. Nós é que fomos traídos por esse palerma. Mas é isso, curte, compartilhe, se inscreve no canal. Desculpa pelo vídeo longo, mas a verdade é uma só e ela teve que ser falada em meia hora. Valeu.